Shalom pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais um estudo bíblico sobre os salmos de romagem, salmos de peregrinação. E hoje a gente vai ler o Salmo 131 com o tema Aprendendo a Viver com Humildade. Então, meus irmãos, precisamos ter humildade diante dos homens e diante de Deus, para que a gente possa receber recompensas, vitórias e o mais importante, a salvação. E esse salmo é escrito por Davi e ele vai nos dar uma lição de como e necessitamos ser humilde. E essa humildade, meus irmãos, no teu coração e nas suas atitudes. Precisamos ser humildes. E no versículo 1 ele diz algo interessante. Senhor, meu coração não se eleve, nem meus olhos se alteiam. A ideia de elevar e a palavra alteia significa crescer, se tornar alto. Eleve, nesse sentido, significa uma pessoa orgulhosa. E alteia significa uma pessoa arrogante. Então, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa arrogante. Então, Davi, ele está falando ao Eterno que o coração dele não seja orgulhoso e que os olhos também não sejam arrogantes. É isso que Davi está ensinando ao povo de Israel na sua peregrinação. E eu e você precisamos aprender. Não é porque eu tenho um conhecimento da palavra de Deus, como Davi tinha, que era um homem escolhido por Deus, rei, profeta, mas mesmo assim ele exercia a humildade. Ele não queria e não era arrogante, e nem soberbo, e nem orgulhoso. A gente sabe muito bem disso. Eu e você também, meus irmãos. Quando nós adquirimos conhecimento da palavra de Deus e das Escrituras, nós precisamos ensinar com humildade. Nós precisamos ter atitude de humildes e não pessoas arrogantes, achando que sabe de tudo. Não precisa ser corrigido, que sabe de todas as coisas, de todos os mandamentos, que sabe tudo que as Escrituras dizem. Não faça isso. Isso é uma pessoa orgulhosa e arrogante. Não seja assim. Davi está nos ensinando que nós não precisamos ser assim. Porque ele também tinha todo o conhecimento, toda a sabedoria. Mas ele pede, Senhor, meu coração não seja orgulhoso e nem meus olhos sejam arrogantes. E em seguida ele diz, não ando atrás de grandeza, nem de maravilhas que me ultrapassam. Então ele não anda procurando coisas grandiosas. Ele não demonstra às pessoas que é rei, profeta, escolhido de Deus. Não. Davi, ele procura exercer a humildade e a satisfação de que tudo que o Eterno deu e tem para a vida de Davi, e ele se sente satisfeito com aquilo. É isso que eu e você também precisamos entender. Vamos parar com essa arrogância, com essa prepotência, achar que sabe de tudo. Seja humilde. Há muitas pessoas aí no mundo sem conhecimento. Então nós precisamos lidar com essas pessoas com humildade. Ensinando, corrigindo, mas com humildade. E sabendo de que eu e você precisamos melhorar cada dia mais. As nossas atitudes em relação ao outro, ou nossas atitudes em relação a Deus. Buscar um conhecimento do Eterno, ele tem que ser todos os dias. Então, meus irmãos, Davi nos mostra tudo isso. E ele não busca grandeza nem maravilha, não. Ele procura fazer a vontade de Deus. A gente sabe muito bem que Davi foi um homem escolhido por Deus, ungido por Samuel para ser rei em Israel. Mas no momento que ele é ungido, quem é o rei? Saul. E chega um dado momento onde ele está lá dentro de uma gruta e ele está prestes a matar Saul, mas ele não faz nada com Saul. Porque ele disse, esse é um homem ungido de Deus. E ai de mim tocar nesse homem ungido. Por quê? Porque o Davi, ele sabia que ele deveria esperar o tempo de Deus para assumir o trono de Israel e ser rei. Aquele momento não era dele. E ele colocou isso na mão de Deus. É o Eterno
que faz todas as coisas. É o Eterno que sabe de todas as coisas. E no momento certo, eu vou assumir o trono e ser rei. Então, nessa atitude que Davi teve, ele sabia que aquele momento não era o momento dele. Então, ele não buscava grandes coisas. Ele não buscava ser melhor do que ninguém. Ele não fazia isso com as pessoas, não. Ele ensinava para que as pessoas possam ser humildes, para que as pessoas possam ser simples, mesmo com poder aquisitivo melhor, mesmo com conhecimento da palavra, mesmo com entendimento das Escrituras. Mas eu e você precisamos ter atitude de humildade, de saber lidar com as pessoas, de buscar todos os dias o conhecimento e não ser arrogante nem prepotente. Tira isso do teu coração. Se você é uma pessoa que acha que sabe de tudo porque leu as Escrituras várias vezes, porque faz muitas orações em línguas hebraicas, para com isso mesmo. A salvação, ela vem através da obediência dos mandamentos de Deus. E a tua arrogância, a tua prepotência e a tua soberba só vai te afastar de Deus cada dia mais. Porque para Deus, o orgulhoso é o mesmo que se afasta de tudo que nos liga ao eterno. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que se afasta de Deus. Por quê? Porque a gente sabe muito bem, uma pessoa que tem orgulho, arrogância, é soberbo, ele pode mesmo revelar um desprezo em relação a outra pessoa. Então é como se ele estivesse desprezando a outra pessoa e se mostrando ser melhor do que ela. E não é bem assim. A gente tem que ser humilde. Então, a partir desse momento que Davi nos ensina no Salmo 131, e pede ao Eterno que o coração dele não se eleve no sentido de ser orgulhoso, e que os olhos dele não se alteiam, quer dizer, não aumente no sentido de arrogante, e ele não anda atrás de grandeza, nem maravilhas que ultrapassem, que seja melhor do que o outro, que mostre às pessoas de que ele é o cara, em outras palavras. Não. Ele procura exercer o seu papel e esperar o tempo de Deus para ele poder assumir o trono e ser rei. E tudo aquilo, e todo aquele conhecimento que Davi tinha, ele não mostrava ser melhor do que o outro. Não. Ele buscava ensinar. Ele buscava que as pessoas pudessem mais aprender sobre Deus. Mas ele não fazia o que muitas pessoas fazem hoje. Ser arrogante e nem prepotente. Arranca isso do teu coração e comece a praticar a humildade. Tem conhecimento da palavra, então ensina o outro com humildade. Tem um poder aquisitivo maior, ajuda o necessitado. Então não mostre que você é melhor do que o outro. Claro que não. E isso Davi está nos ensinando. Isso é porque o orgulho, na verdade, representa a superioridade entre os irmãos. Então há muita gente hoje tentando ser superior entre os irmãos, simplesmente porque tem um conhecimento melhor. Mas Davi nos mostra muito bem isso. Vamos parar com isso. Adquirir conhecimento é fundamental, mas nós precisamos ser humildes para ensinar o outro a buscar o verdadeiro caminho de Deus. Mas no versículo 2 ele nos diz algo bem interessante. Ele diz, pelo contrário, veja bem, pelo contrário, meu coração está calmo e tranquilo. O que Davi está dizendo com isso? O coração dele está calmo e tranquilo, aquilo que eu venho falando. Tudo o que Davi já tinha recebido e o que ele poderia receber de Deus, ele estava satisfeito com o que tinha. E ele agia com humildade, mesmo sabendo que ele foi ungido para ser rei e profeta, e ser um homem que ia guiar esse povo de Deus. Mas mesmo assim, ele era humilde. Ele exercia essa humildade. Ele não era arrogante e nem orgulhoso. Porque no versículo 2 ele deixa bem claro, ele é o contrário. Ele diz o quê? Meu coração está calmo e tranquilo. Então, ele está satisfeito com tudo aquilo que ele já tinha recebido de Deus. E ele faz essa comparação, ele diz, eu sou como uma criança recém-nascida.
Depois de ser amamentada pela mãe, acalmei o meu coração e fiquei em paz. Olha que interessante, ele faz uma comparação. Então, a satisfação de Davi em ter tudo que o Eterno já tinha determinado para ele. Ele já estava satisfeito com tudo aquilo. Ele não buscava maravilha, ele não buscava grandezas, não. Ele estava satisfeito com o que tinha. Ele compara uma criança que é amamentada pela mãe. Então a gente sabe que quando uma criança ela está sendo amamentada pela mãe, ela fica em segurança, porque é dependente total da mãe. Ela se sente satisfeita, porque se alimentou do leite materno da mãe. E ela se sente segura, porque está no braço da mãe. É esse exemplo que Davi quer trazer para mim e para você. Então, quando nós buscamos o conhecimento verdadeiro de Deus e agimos com humildade, não com arrogância, nem prepotência, nem soberba, e não buscando grandes coisas para simplesmente mostrar às pessoas que eu sou santo ou religioso demais, não. Ele bota a total confiança dele em Deus, se sente satisfeito por tudo aquilo que ele tem e seguro, sabendo que se eu agir com humildade, o Eterno vai me dar a vitória, a alegria, a salvação, a segurança que eu preciso e a força para poder lidar com os problemas da vida. Então ele faz essa comparação. Ele compara a criança que é amamentada pela mãe a ele que busca o Eterno, que necessita estar na presença de Deus, depende do Eterno totalmente. E sendo dependente do Eterno e buscando o Eterno todos os dias, ele se sente satisfeito e seguro por estar na presença de Deus. E eu e você precisamos também ter essa satisfação, essa segurança e essa dependência de Deus todos os dias. É por isso que eu tenho que ler as Escrituras, fazer as minhas orações e buscar o Eterno constantemente. Não para ser melhor do que o outro, não para mostrar que eu sou melhor do que o outro, não, mas para ensinar ao outro o verdadeiro caminho de Deus, com humildade e simplicidade. É isso que Deus quer, que o ser humano haja aqui na terra, diante dos homens e diante dele. E no versículo 3, algo interessante que ele diz: Israel, põe tua esperança no Eterno, desde agora e para sempre. Então, o versículo 3 ele está mostrando e ensinando ao povo de Israel de que forma eles deveriam se comportar na sua peregrinação e na sua vida na presença de Deus, com humildade, com simplicidade, não com arrogância, não com soberba, não com orgulho, não buscando grandiosas coisas, buscando a alegria de estar na presença de Deus e sendo satisfeito com tudo aquilo que Deus tem dado a eles e que eles sejam agradecidos ao Eterno e que o Eterno faça na vida deles uma total segurança se eles continuarem a caminhar no caminho de Deus. É isso que Deus faz a mim, a você, a Davi e ao povo de Israel que vive andando e obedecendo ao Criador. É dessa forma que a gente se satisfaz. Nós se sente seguro e satisfeito por estar na presença de Deus. Amém? É esse que o Salmo 131 quer nos trazer, com o tema Aprendendo a Viver com Humildade. E se você, por mais que conhecimento você esteja, por mais que conhecimento você tenha, seja humilde, ensinar as pessoas com humildade, não mostrando a ela que você sabe mais do que ela, não. Tentando buscar um conhecimento de Deus e ensinar outras pessoas a andar no verdadeiro caminho de Deus. E sabendo de que eu e você precisamos melhorar cada dia mais. Em buscar, em orar, em viver na presença dele. Assim como Davi nos mostrou nesse Salmo 131. Eu e você precisamos mostrar também a nós mesmos que nós precisamos e necessitamos buscar o Eterno todos os dias, com humildade e simplicidade de coração. Amém? Fique em paz, meus irmãos. Espero que vocês tenham aprendido e que o Eterno os abençoe. Amém?